Já que se fala em solução, tem uma solução que o Ministério Público participa do debate já há algum tempo, que é a questão da torcida única aqui na Bahia. A dupla Bavi já tem alguns bons anos que a torcida não consegue estar no mesmo ambiente. Inclusive, infelizmente, a gente lida com situações de violência fora dos estádios que fogem do controle, inclusive dos agentes de segurança pública. Essa é uma atuação que pode chegar ao compor. Como é que está o posicionamento do Ministério Público com relação a esse assunto que é uma demanda tão grande da sociedade baiana como um todo, principalmente dos torcedores? Fernando, essa questão da torcida única está no compor. Está no compor. O promotor titular do procedimento, promotor natural, que é um promotor do consumidor, levou o caso para o Centro de Autocomposição e a temática está sendo tratada no Centro de Autocomposição. Ou seja, tem a cláusula de Confidencialidade. ele não pode dar detalhes. Não, mas eu posso falar sobre o histórico para chegar até o compor. E que ninguém interprete que o fato de estar no compor necessariamente vai caminhar para cumprir o que a legislação, o Estatuto do Torcedor diz, que é o direito de 10%, de pelo menos 10% dos ingressos comercializados num espetáculo de futebol, numa partida de futebol, sejam para a torcida visitante. Mas vamos lá. Há 8 anos, o Ministério Público expediu uma recomendação e, à época, eu participava do Comitê de Prevenção à Violência nos Estádios. O comitê, na época, eu representava a área criminal, era coordenador criminal. Esse comitê sempre tem a participação do Ministério Público de um promotor da área criminal, de alguém que atua na área criminal, era coordenador da área criminal à época, e um promotor, alguém que atua na área do direito do consumidor. Na época era o colega, amigo Olímpio Campinho. E o colega Olímpio Campinho, no bojo de um procedimento da promotoria que ele atuava do consumidor, ele expediu uma recomendação acompanhando o que acontecia apenas no estado de São Paulo, trazendo a experiência de São Paulo para que não houvesse torcida visitante no clássico estadual no Bavi. Isso foi feito diante de episódios de violência que aconteciam de forma reiterada durante o clássico. Ao longo desses 8 anos, foi apontado o Ministério Público como aquele que proibia a torcida visitante nos Bavis. Aí a gente volta o que é a recomendação. A recomendação é um ato que integra um procedimento a partir das conclusões do Ministério Público, e ali era uma solução que a gente chama de uma solução cautelar, para garantir que, enquanto as melhorias não fossem feitas dentro do cenário que se colocava, não tivesse torcida visitante, uma vez que o torcedor visitante que iria para os jogos estaria em risco. Então, garantindo o direito do consumidor, no caso o torcedor, recomendava-se que não tivesse torcida visitante. A Federação Baiana poderia simplesmente descumprir a medida e o promotor, à época, acionaria e poderia obter ou não a decisão judicial que tutelasse o direito que estava sendo amparado na recomendação do Ministério Público. Então, esse foi o cenário. Ao longo desses 8 anos, essa temática aumenta a intensidade, diminui, divide a sociedade baiana, mas o que eu gosto de colocar sempre na mesa é que a lei, e o Ministério Público é fiscal da lei, diz que o torcedor visitante tem direito a ir ao estádio com 10% dos ingressos, pelo menos. Isso é o que diz a lei do Estatuto do Torcedor. Então, a lei não vem sendo cumprida por uma ponderação de interesses para garantir um outro direito que é muito importante, que é o direito à segurança do torcedor visitante. Bom, chegado nesse ponto, eu tenho trazido esse debate e colocado: o Ministério Público não é contra a torcida visitante, muito pelo contrário. O Ministério Público é a favor do cumprimento da lei. Uma vez que estejam presentes as condições para que a torcida visitante possa estar presente na partida de futebol, isso não incremente o risco para a realização daquele evento, o Ministério Público quer que aconteça. Agora, para isso tem que ter uma conjuntura de fatores, que você tem o poder público estadual, através das forças de segurança, o poder público municipal, através da Secretaria Municipal da Ordem Pública, para garantir todo o entorno do estádio. Você tem a questão da Federação Baiana, dos clubes, tem uma série de atores, que são os atores que estão na mesa, discutindo no âmbito do compor as possibilidades. E uma série de melhorias tem que ser feitas, tem que ser implementadas para que possamos ter torcida visitante na Bahia. Veja que, recentemente, tivemos em Pernambuco cenas absolutamente de barbárie no Recife, capital de Pernambuco, entre a torcida do Sport e a torcida do Santa Cruz. E
Nós não queremos que isso aconteça aqui na Bahia. É um tema que sempre é colocado à mesa. Realizamos um evento com a dimensão do carnaval, realizamos tantas festas populares, Lavagem do Bonfim, São João em todo o estado. Temos um efetivo cada vez maior de polícia militar, que é a polícia preventiva. Temos os órgãos de inteligência atuando de forma integrada, então, para também fazer o trabalho prévio de identificação de possíveis ataques ou situações que coloquem em risco a ordem pública. Mas é preciso que todos os atores estejam, como eu digo sempre, na mesma página, alinhado tanto em relação à disponibilidade em garantir a segurança dos torcedores, e aí não é só no entorno do estádio, é da saída de casa, as linhas de metrô, de ônibus, os locais de aglomeração, como também dispostos a assumir o risco. Porque sempre, mesmo com todas as medidas tomadas, há um risco. Então, contextualizando de forma ampla, existe uma recomendação do Ministério Público para que o Bavi aconteça em torcida única diante dos elementos que temos à mesa. Essa recomendação é um ato que integra procedimentos e já está em vigor há 8 anos. E dentro do compor estamos colocando todos os atores para verificar as condições para que possamos fazer cumprir a lei que determina que tenha torcida visitante nos clássicos Bavi. Esse é o cenário atual. Eu não teria como dar uma previsão. Eu sempre me pergunto, vai ter Bavi no Campeonato Brasileiro? Vai ter Bavi no próximo ano com torcida visitante? Eu não sei dizer realmente. É uma ação que depende do poder público estadual, do poder público municipal, da Federação Baiana e dos clubes. Então tem que ter uma concertação entre todos esses atores para que assumam o risco com diversas providências que minimizem esse risco a uma situação mínima, quase inexistente, porque ninguém quer ser responsável por fazer acontecer cenas como aquelas que aconteceram recentemente no Recife.